Sejam bem-vindos à nossa aula de Mecânica dos Sólidos 2. Estendo aí a minha saudação a todos os presentes. Então, nós vamos ver aí um método que é derivado, foi deduzido a partir do método da integração que foi visto semana passada, né? No dimensionamento de vigas, nós fazemos duas verificações. Uma quanto no estado limite último, analisamos a resistência da viga a cargas máximas, né? Então, atribuímos fatores de segurança aí para as cargas acidentais e cargas permanentes, né? E realizamos assim o dimensionamento. Esse fator de segurança, na verdade, são coeficientes de majoração, né? Majoramos as cargas e dimensionamos a estrutura, no caso agora as vigas, né, no seu estado máximo de resistência, chamado estado limite último, certo? E nessa verificação nós consideramos a tensão máxima do material, a tensão admissível do material, né, que seria para materiais dúcteis a tensão de escoamento, para materiais frágeis a tensão de ruptura, certo? Podemos até usar o método das falhas, que já estudamos na semana retrasada, né, para fazer esse dimensionamento das estruturas no estado limite último. Outra verificação que se faz nas vigas e nas estruturas em geral seria uma verificação no estado limite de serviço. Seria uma verificação quanto ao deslocamento da estrutura, né? Seriam as deflexões, no caso das vigas, as deflexões ou flechas que as vigas apresentam quando sujeitas a cargas dentro da sua cargas do dia a dia, né? Cargas de serviço que nós chamamos. É muito raro a estrutura sofrer uma carga que seja a carga utilizada no seu dimensionamento, uma carga, né, que venha a causar a ruptura da estrutura, o colapso da estrutura. É muito raro acontecer isso. Então, as cargas do dia a dia, as cargas do serviço, são usadas para verificar os deslocamentos da estrutura, as deformações, no caso das vigas, as flechas, né? E para determinar as flechas, nós usamos a equação da linha elástica, que é uma equação diferencial que precisamos integrar, né, para obter uma função de deflexões, que vai nos dar aí o deslocamento de cada ponto ao longo do comprimento da viga, no deslocamento vertical, certo? Outro método também mais fácil, mais usado até, do que esse método da integração, porque o método da integração é um método que exige aí uma complexidade no cálculo, porque você tem que fazer uma integral, integrar uma equação diferencial, né? E daí considerar condições de contorno, né, para obter uma função de deflexões ou uma função de inclinações. Quando nós temos esse método de integração vai exigir que nós integremos a equação da linha elástica uma vez para cada carregamento que a viga esteja sujeito, né, que a viga esteja sujeita. Se a viga tiver uma carga distribuída e uma carga concentrada em vários pontos, cargas concentradas em vários pontos, né, cargas distribuídas, variáveis, o trabalho de integração torna-se muito complexo. Então, para nós simplificarmos essa análise, nós usamos um método chamado método da superposição. Esse método da superposição também é usado para analisarmos vigas hiperestáticas. Vigas hiperestáticas são vigas que tenham número de apoios maior do que o necessário, né? Isso causa aí uma hiperestaticidade, ou seja, para você determinar aí as reações de apoio, você vai cair aí num sistema de equações indeterminado, né? Porque você vai ter mais reações de apoio do que equações de equilíbrio para poder resolver o problema, né? Então, para resolver isso, nós usamos aí a equação da linha elástica através do método da superposição, né, que vai suprir aí a equação adicional aí para tornar o sistema de equações determinado, né? A gente vai ver daqui a pouquinho como é que isso é
abordado, né? Então vamos aí aos nossos objetivos da aula, né? Passar aqui rapidamente, sem muita delongas. Vamos aí como objetivos calcular as deflexões ou inclinações em pontos discretos de uma viga carregada, empregando o método da superposição. Vamos também depois determinar as reações de apoio em vigas estaticamente indeterminadas, são vigas hiperestáticas, empregando a equação de deflexões ou a equação de inclinações da viga. Eu coloquei aí no material que vocês têm no ambiente virtual de aprendizagem, no AVA, o texto do nosso livro, né, abordando aí o método que vamos apresentar hoje, ok? Então seria ótimo que vocês lessem aí o conteúdo do livro, né, conteúdo teórico. Ele é bem explicado, apresenta também exercícios resolvidos com a aplicação do método, né, e propõe também exercícios aí a serem resolvidos. Deixa eu aqui compartilhar a tela, né? Então, nós vamos aqui apresentar aqui um resumo do material que eu disponibilizei para vocês aí no AVA, né? Então, o que seria o método da superposição? Digamos que você tenha uma viga biapoiada, como essa aqui da figura, em que ela esteja carregada com dois tipos de cargas diferentes. Uma carga concentrada num ponto no meio do vão e uma carga distribuída apenas até a metade do vão, né? Cada carga dessas aí vai produzir um deslocamento, né? Uma flecha no ponto C, certo? Essa flecha, a soma dos deslocamentos de cada uma dessas cargas isoladamente, né? Se nós dividíssemos essas cargas isoladamente, o efeito que essas cargas produzem, né, não vai ser... o efeito vai acontecer independentemente da ocorrência ou não da outra carga, né? Então, o deslocamento total V, que nós visualizamos aqui, o deslocamento da viga, aqui devido à sua curvatura, né, vai ser a soma do deslocamento devido à carga de 8 kN, mais o deslocamento devido à carga de 2 kN por metro. Okay? Por isso que nós chamamos de método da superposição, porque nós superposicionamos aí, nós colocamos os efeitos somados, né, combinados, fazendo com que eles sejam somados, né? Então essas duas cargas produziriam aí efeitos individualmente na viga, né? Vamos aqui passar para o slide seguinte. Só um minutinho, parece que a internet está meio lenta. Então, essas duas cargas aplicadas simultaneamente, elas podem ser analisadas isoladamente. O efeito total vai ser a soma dos efeitos de cada carga, individualmente. Ok? Então, se eu quiser aqui calcular a inclinação no ponto A, devido à carga distribuída, né? Vou ter aqui essa inclinação, seria um ângulo, né, da tangente à linha deformada da viga, chamada linha elástica, né? Essa tangente passando pelo ponto A vai ter uma inclinação aqui em relação horizontal, que seria o ângulo θA. Vou chamar ângulo θA índice 1 para essa carga de 2 kN por metro. Para a carga de 8 kN, vai haver também um ângulo, né? Essa carga de 8 kN também faria com que a viga se deforme, né? Presente aqui uma curvatura, uma deflexão, certo? E a inclinação aqui no ponto A seria θA índice 2, devido à carga de 8 kN. A inclinação total θA, devido às duas cargas juntas, seria a soma da inclinação de cada carga, né? Então nós fazemos a superposição dos efeitos. Da mesma forma, aí, a deflexão total VC seria a soma das deflexões de cada uma das duas cargas, né? Então isso é bastante útil, né? Esse princípio pode ser aplicado quando você tem várias cargas sendo consideradas na viga. Ok? Nós analisamos cada carga independentemente. Para simplificar mais ainda, vamos aqui passar para o slide seguinte. Não sei o que está vendo aqui com o aplicativo, que ele está demorando aqui para mudar o slide.
clicar aqui novamente. Deixa eu sair e entrar de novo para ver se está certo. Essa é a tecnologia. Ela ajuda, mas também às vezes atrapalha, né? Tá, mudou agora. O slide 14. Então, para facilitar mais ainda, nós temos aqui uma tabela que mostra aqui as funções já definidas para uma viga biapoiada, né? Funções para vários tipos de carga, ok? Para definir a inclinação ou a deflexão da viga em qualquer ponto ao longo do seu comprimento. Por exemplo, a deflexão aqui, que seria o ângulo da inclinação de uma reta tangente à curvatura da linha elástica, né? A linha elástica, propriamente. Então, esse ângulo θ máximo aqui, que estaria aqui no apoio, né? Pode ser calculado por essa função aqui, por essa equação, né? Função da carga, P, né? Do vão elevado ao quadrado e da rigidez da viga, que é o produto do módulo elasticidade E pelo momento de inércia I, certo? Então essa equação nos dá aí o valor do ângulo de inclinação no apoio da viga. Já isso para uma carga aplicada no meio do vão. Se a carga não for no meio do vão, já a função muda, ó, né? Eu tenho já outros parâmetros aqui, ó. Eu tenho daí a posição da carga numa distância A do apoio esquerdo, né? E uma distância B do apoio direito, certo? Então o ângulo θ1 seria calculado por essa outra equação aqui, já em função de outros parâmetros, A e B, né? Que não tinham na equação anterior. Se eu tiver aqui numa outra linha da tabela aqui, um momento em um dos apoios, o momento M0, esse ângulo θ1 vai também ser em função do valor do momento, aqui através dessa equação, né? Então você vê aqui que nessa tabela, para cada tipo de carga, você tem uma equação associada, né? Tanto para inclinações quanto para deflexões. As deflexões são as distâncias entre a configuração indeformada e a configuração deformada da viga, tá? São as flechas, né? Então, para uma carga concentrada no meio do vão, eu tenho essa equação, que seria PL ao cubo, dividido por 48 EI. Se for uma carga em um ponto qualquer, né, eu tenho aí parâmetros A e B, que definem aí o valor, nessa equação define o valor da deflexão num ponto de x igual a A, né, que seria o ponto onde a carga está aplicada, certo? Se for momento, eu tenho outra equação diferente já, né? Se for carga distribuída, eu tenho uma outra equação, 5WL² sobre 384 EI, certo? Então essa tabela vai ser bastante útil aí para determinarmos aí as deflexões de vigas, né? Na situação biapoiada aí, para vários tipos de carregamento, né? Essas equações foram deduzidas a partir da integração da equação da linha elástica que nós vimos na semana passada, né? Então já foi feito aí esse trabalho de integração daquelas equações diferenciais, né? Considerando vários tipos de carregamentos, né? Temos a mesma coisa também para vigas em balanço, né? Temos aí uma outra tabela aqui para deflexões e inclinações em vigas em balanço para diversos tipos de carregamento, né? Cargas concentradas na extremidade do balanço ou no meio do vão, ou cargas distribuídas ou momento aplicado na extremidade do balanço, cargas distribuídas variáveis. Então você tem aí 6 situações de carregamento que podem ser usadas aí em vigas em balanço, né? E também as correspondentes equações para determinar tanto as inclinações da viga quanto as deflexões, certo? O que seria, como é que isso seria usado no dimensionamento da viga em relação ao estado limite de serviço? As normas técnicas definem um valor máximo de deflexão que pode ser admissível na estrutura, né? Por exemplo, uma viga biapoiada não pode ter uma deflexão máxima maior do que
o vão dividido por 250, ok? É um parâmetro que é usado aí nas normas técnicas, né? Certo? Então, além do próprio dimensionamento com relação à resistência do material, também se faz essa verificação com relação às deflexões para cargas de serviço, né? Então, é para isso que nós usamos aí o cálculo das deflexões, ok? Então vamos aqui resolver esse mesmo exemplo, né, dessa viga biapoiada, sujeita a essas duas cargas, né? Essa carga de 2 kN por metro e essa carga de 8 kN. Então vamos dividir essa configuração das duas cargas simultâneas aí, aplicadas simultaneamente. Vamos dividir em duas situações, né, onde as cargas estariam aplicadas isoladamente, né? A primeira situação, a carga distribuída causaria aí uma inclinação θ1 e uma deflexão VC índice 1, né? A carga concentrada de 8 kN causaria uma deflexão θA2 e uma deflexão VC2. Então vamos aí analisar primeiro a carga distribuída. Como é que determinaríamos aí a inclinação e a deflexão, né? Eu coloquei aqui para vocês a mesma tabela que nós vimos há pouco, né, para vigas biapoiadas. Na situação em que eu tenho aqui uma carga distribuída que está sendo aplicada na viga somente num trecho que vai até a metade do vão, né? Então, para essa configuração de carga, a inclinação θ1, que é a inclinação no apoio aqui, seria 3W, W é o valor da carga distribuída, né? Vezes L ao cubo, que é o vão, que é a distância entre os apoios, dividido por 128 vezes o módulo da cidade e o momento de inércia. Então, colocando aqui os valores, né, o θ1 seria 3 vezes 2 kN por metro, né, vezes o vão elevado ao cubo, o vão é 8 metros, né, como a gente vê aqui na figura aqui de cima, dividido por 128 vezes EI. EI é a rigidez da viga. Vai depender aqui do tipo de perfil que você usa aqui para servir a função da viga aqui, né? Se for um perfil de aço, você vai colocar aqui o módulo da elasticidade do aço. Se for um perfil de concreto armado, né, uma viga de concreto armado, que vai ser considerado aqui o módulo da elasticidade do concreto armado, e assim por diante. O momento de inércia aí também vai depender da seção transversal da viga, né? Então, calculando aí os parâmetros, multiplicando aqui no numerador os parâmetros da carga e do vão, e dividido por 128, obtemos aí 24 sobre EI, né? Colocamos aqui a inclinação em função da rigidez da viga. Mesma coisa para a deflexão VC1 aqui, né? Usamos a fórmula aqui da tabela, que é 5WL² sobre 768 EI. Colocando os valores dos parâmetros na fórmula, obtemos para a deflexão 53,33 dividido pela rigidez, que é o produto do módulo da elasticidade pelo momento de inércia. A deflexão seria para baixo, né? Agora vamos considerar a carga concentrada de 8 kN, né? Na tabela das deflexões da viga biapoiada, considerando aqui a configuração de carga no meio do vão, né? Carga concentrada no meio do vão, a equação da deflexão seria PL² sobre 16EI. Então, colocando a equação aqui, na equação os valores da carga e do vão, né? Obtemos aí, para a inclinação, o ângulo θ2, 38 sobre EI, o resultado, né? Para a deflexão VC2, a equação seria PL ao cubo sobre 48 EI. Colocando os valores de carga e vão, obtemos 85,33 sobre EI. Agora a deflexão total, né? Como vimos no início do problema, a deflexão total seria a soma dos efeitos da deflexão de cada carga, né? Então calculamos as cargas para cada as deflexões e inclinações para cada configuração de carga. Agora vamos somar, né? Vamos fazer a superposição dos efeitos. Então, a inclinação total θA vai ser a inclinação da carga distribuída
mais a inclinação causada pela carga concentrada. Então, somando as duas, né, 24 mais 32, obtemos 56, dividido pelo produto EI, que é a rigidez da viga. Deflexão, a flexão total, VC, vai ser a soma dos efeitos também, da carga distribuída com a carga concentrada. 53 e 33 mais 85 e 33 dá 139, né, sobre EI. Para determinarmos aí o valor numérico, né, basta aí substituir o valor do módulo da cidade do momento de inércia aqui nessa fração, né, e obtemos aí a inclinação em radianos e a deflexão, no caso aqui, dependendo da unidade que você for usar, né, tem que ser uma unidade que use metro, né, o módulo da cidade tem que estar então em pascais, que é Newton por metro quadrado, e o momento de inércia também em metro a quarta, né? Daí você tem a deflexão aqui em metros. Nesse outro exemplo, nós temos uma viga biapoiada que tem um balanço em uma das suas extremidades aqui, né? Temos aí duas cargas, certo? Uma carga distribuída de 5 kg por metro e uma carga concentrada aplicada na extremidade do balanço. Pede-se para avaliar qual seria o deslocamento na extremidade C. Para analisar esse problema, nós vamos ter que verificar vamos ter que dividir essa configuração inicial em duas, né? Eu tenho duas cargas aqui, mas além disso eu tenho também duas situações da viga, uma viga biapoiada e uma viga em balanço. Então eu vou ter que considerar a deflexão causada pela carga distribuída nesse trecho biapoiado, né? E somar com a deflexão causada pela carga concentrada nesse trecho em balanço. Além do mais, você tem ainda essa carga de 10 kN causando um momento fletor aqui no apoio B, certo? E esse momento fletor também vai causar aqui uma certa curvatura na viga, né? E isso deve ser considerado também na soma das deflexões que vão resultar na deflexão total do ponto C. Ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai analisar isso? Vamos considerar aqui na verdade são três configurações, ó, né? Uma configuração onde você tem a carga distribuída no trecho biapoiado, certo? Vejam que essa carga distribuída ela vai causar aqui uma curvatura com concavidade para cima, percebem? A linha elástica dessa viga vai ter uma curvatura com concavidade para cima, e isso vai fazer com que o ponto C tenha aí uma elevação, ele vai subir, né? Se você considerar que a viga aqui tem a sua continuidade até a extremidade do balanço, esse balanço vai subir devido à curvatura que a viga vai assumir após receber essa carga distribuída. Percebem isso? Então eu vou ter aqui uma deflexão para cima, VC1, VC índice 1, né? Essa inclinação aqui, essa deflexão VC1, eu vou calcular considerando esse triângulo retângulo aqui, ó, né? Eu vou ter que determinar a inclinação θB1, que acontece no ponto B, devido à curvatura que a viga vai assumir aqui com o carregamento distribuído, certo? A tangente dessa curvatura, né, seria o quê? Seria VC1 dividido por 2. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? A tangente de θB é cateto oposto, VC1 sobre cateto adjacente, que é 2 metros. Então, VC1 seria a tangente θB vezes 2 metros. Ok? Como esse ângulo θB é um ângulo medido em radianos e é um ângulo muito pequeno, então, quando você tem o ângulo tendendo para zero, a tangente desse ângulo vai tender para o valor do próprio ângulo. Ok? Podem ver na calculadora de vocês aí. Peguem a tangente de um ângulo menor que um ângulo muito pequeno. Você vai perceber que o valor da tangente vai ser quase igual ao valor do próprio ângulo. Tá? Então, para simplificar as coisas aqui,
a deflexão VC1 vai ser θB vezes 2 metros. Nós precisamos antes determinar o valor de θB, né? Só que eu tenho também uma situação aqui que a viga biapoiada vai sofrer aqui um momento fletor de 20 kN. Esse momento fletor vai ser causado pela carga que está sendo aplicada aqui na extremidade do balanço, né? Então, essa carga vai causar um momento aqui no ponto B de 20 kN, que seria o valor da carga vezes a distância de 2 metros, né? 10 vezes 2 dá 20 kN. Esse momento, ele está no sentido horário, ele vai causar aqui uma curvatura na viga, né? A linha elástica da viga vai ter aqui uma curvatura com concavidade para baixo, fazendo com que um ponto C se desloque para baixo, né? Essa é a deflexão do ponto C. Devido ao momento fletor aqui, vai ter o valor VC2 e vai ser para baixo. Esse VC2, da mesma forma que o VC1, eu vou calcular em função dessa inclinação θB2 aqui, né? Que é causado pelo momento fletor. Então, o VC2 seria θB2 vezes 2 metros, considerando a mesma abordagem que a gente fez aqui para a primeira situação, né? Que eu tenho aqui também um triângulo retângulo, ok? E a terceira situação é a deflexão que o próprio trecho balanço da viga vai sofrer aqui com a carga de 10 kN, né? Que seria a deflexão VC3. Então eu vou somar aqui essas três deflexões para obter a deflexão total, ok? Eu vou somar a deflexão VC1 com a deflexão VC2 com a deflexão VC3. As deflexões VC1 e VC2 eu vou calcular usando as equações da tabela para vigas biapoiadas. E a deflexão VC3 eu vou usar a equação para vigas, vou consultar a tabela de equações para vigas em balanço. Então vamos por partes, né? A primeira situação antes. Então, para a carga distribuída de 5 kN aqui no trecho biapoiado, né? Olhando aqui para aquela tabela que nós mostramos no início, né? Aqui a linha onde eu tenho essa configuração de carga distribuída numa viga biapoiada, né? Para a inclinação máxima aqui, que seria no apoio, né? Eu uso essa equação aqui, WL3 sobre 24i. Lembram que para calcular VC1 eu preciso saber a inclinação da viga, né? Porque a viga vai sofrer aqui uma curvatura, né? Devido ao efeito da carga, né? Essa curvatura vai causar uma inclinação no ponto B aqui, ó, né? Essa inclinação vezes a distância do vão do balanço, 2 metros, vai me dar aqui o VC1. Essa inclinação, então, eu calculo usando essa equação aqui, né? Seria WL ao cubo sobre 24i. Colocando aqui os valores, né? Eu obtenho para a inclinação o valor de 13,33 dividido pela rigidez da viga, né? Multiplicando agora essa inclinação pela distância de 2 metros, eu tenho aí a deflexão VC1, né? Então, 2 metros vezes a inclinação no ponto B da viga, ali no apoio B, temos aí a deflexão que fica aí em função da inércia, da rigidez da viga. Vejam que, como o ângulo é pequeno, né? É um ângulo muito pequeno, eu considero que a tangente desse ângulo é igual ao próprio ângulo, certo? Isso aí é uma propriedade da função tangente. Agora, para a segunda situação, quando eu tenho aí o momento aplicado no ponto B, né? Então eu consulto naquela tabela de vigas biapoiadas a configuração de carga de momento fletor, né? Aplicado em um dos apoios. Então eu tenho aqui o momento aplicado no apoio B, então a deflexão a inclinação que eu vou considerar aqui seria a deflexão θ1, seria a primeira equação, né? Então essa inclinação seria m, o valor do momento, vezes o vão, dividido por 3 vezes o produto E vezes I, né? Colocando os valores aí na equação, temos 26,67 sobre I. A deflexão VC2, da mesma forma que no caso anterior, vai ser igual a inclinação vezes o vão do balanço aqui, 2 metros, né? 2 metros vezes a inclinação
temos aí para a deflexão VC2 53,33 dividido por EI. E por último, a terceira consideração, que seria a deflexão do trecho em balanço da viga, né? Então eu consulto a tabela de vigas em balanço. A deflexão para a carga aplicada na extremidade do balanço seria PL ao cubo sobre 3EI. Né? Colocando os valores da carga e do vão do balanço, a carga é de 10 kN, o vão é de 2 metros, né? Então PL ao cubo sobre 3EI resulta 26,67 sobre EI. A deflexão total VC seria a soma dos efeitos de cada uma das três configurações que analisamos, né? Então temos aí a primeira situação, que tem a deflexão devido à carga distribuída, né? Foi colocado aqui o sinal negativo. O sentido aqui seria para cima, né? Para essa a primeira parcela aqui, a deflexão é para cima, entra com sinal negativo. A segunda deflexão seria para baixo, que é devido ao momento fletor M de 20 kN, né? Seria para baixo, 53,3. Mais a deflexão devido à carga concentrada na extremidade do balanço, que é de 26,7. Né? Então, somando os três efeitos, vamos ter 53,3 sobre EI, a deflexão total para essa viga, né? Sujeita a essas duas cargas. Agora nós temos essa viga em balanço, que está sujeita a uma carga distribuída variável. Só que essa carga distribuída, ela não chega até o final do balanço, ela tem o seu fim aqui no ponto B, a 3 metros da extremidade do balanço. Pede-se aí para determinar a deflexão no ponto C. Como é que nós podemos calcular essa deflexão no ponto C? Se lá na tabela você não tem essa situação com carga distribuída variável até um ponto aqui no interior da viga, né? Se você consultar a tabela, você vai ver que a carga distribuída vai até o final da viga. Como é que nós poderíamos usar aí a equação da tabela para resolver esse problema, né? Eu posso fazer a seguinte abordagem. Eu posso calcular a deflexão no ponto B, usando aquela equação da tabela, né? Qual é essa equação da tabela? Eu vou mostrar para vocês aqui. Seria essa aqui, ó, né? A deflexão de uma viga em balanço para uma carga distribuída variável, a deflexão máxima aqui, que acontece na extremidade do balanço, seria W0 L² sobre 30 vezes EI, né? Essa deflexão aqui para a nossa viga seria a deflexão no ponto B, onde a carga termina, né? Nesse trecho entre os pontos B e C, não há aplicação de carga, então a viga aqui não tem curvatura nenhuma, a viga aqui ela tem uma configuração reta, ok? Isso forma aqui um triângulo retângulo, percebem? No trecho BC, esse deslocamento aqui adicional aqui seria o cateto de um triângulo retângulo. Então, se eu determinar aqui a inclinação no ponto B, né, sabendo aqui que o cateto do triângulo retângulo, um dos catetos é 3 metros, o outro cateto seria a tangente de θB vezes 3 metros. Né? Somando essa pequena diferença aqui, que é esse cateto desse triângulo retângulo, né, com o deslocamento do ponto B, eu tenho o deslocamento do ponto C, total. Então, o VC seria VB mais θB vezes 3 metros. Ok? É a forma de nós determinarmos aí que é a deflexão no ponto C. Certo? Então, a tabela de deflexões aqui que a gente usa nós vamos considerar a equação da deflexão no ponto B e a equação da inclinação também. A equação da inclinação no ponto B, que é dada por essa equação aqui, W0L² sobre 24EI. Então, colocando aqui os valores na equação, né, eu tenho para a inclinação θB 166,67 sobre EI e para a deflexão VB W0L² sobre 30EI. Colocando os valores aí nas equações, calculamos cada um desses dois parâmetros, né, tanto θB quanto VB. Agora a deflexão total em C seria, tá aqui,
A deflexão total em C seria, botando um slide, a soma de VB com o produto θB vezes 3. Certo? Esse produto θB vezes 3 nada mais é que esse cateto aqui, né? Considerando esse triângulo retângulo. Como a tangente de θB é aproximadamente igual a θB, porque θB é um ângulo muito pequeno, né? Medido em radianos, em vez de usarmos a tangente, usamos o próprio ângulo θB. Então, que seria tangente de θB vezes 3, pode ser também θB vezes 3, né? Então, temos aqui o VB, né, 1333,33 sobre I, mais θB, que é 166,67 sobre I, vezes 3 metros. Calculando o produto e somando aqui com o VB, vamos ter para VC 1833 sobre I, que é o deslocamento do ponto C aqui na extremidade do balanço. Ok? Vou deixar aqui esse problema aqui para vocês lerem, né? Também é um problema aí que usa aí o método da superposição. Vamos falar agora da abordagem para vigas estaticamente indeterminadas, né? Como é que definimos, calculamos as reações de apoio em vigas estaticamente indeterminadas. O que é uma viga estaticamente indeterminada? Ou seja, uma viga hiperestática. Uma viga hiperestática é uma viga que tem mais apoios do que ela precisaria para se manter em equilíbrio. Por exemplo, uma situação bem simples de se entender. Você tem uma viga biapoiada com 2 apoios, né? 2 apoios é suficiente, né, para manter a viga em equilíbrio. Equilíbrio estático, né? Paradinha, equilíbrio estático. Se eu coloco um apoio adicional no meio da viga, eu vou ter 3 apoios, né? Eu vou ter 3 reações de apoio. Mas eu disponho somente de 2 equações de equilíbrio para cargas verticais, né? Eu só tenho soma de momentos e soma de cargas verticais. São 2 equações de equilíbrio para 3 reações de apoio. Eu caio num sistema de equações indeterminado, certo? Então, eu vou ter um apoio redundante aí, né? Um apoio que não precisa. Para determinar a reação de apoio, a reação nesse apoio redundante, eu preciso de uma equação adicional. Essa equação adicional seria a equação das deflexões da viga, a equação da linha elástica, né? Então eu vou usar aí o método da superposição para suprir a equação necessária para poder resolver o sistema indeterminado da viga hiperestática, certo? Então essa situação, por exemplo, aqui, eu tenho uma viga biapoiada, um dos apoios é um apoio móvel, né? Um apoio que permite aí o deslocamento horizontal e a rotação da viga, né? Seria uma reação vertical que eu teria aqui. O outro apoio é um apoio engastado, né? É um apoio que não permite a rotação da seção transversal aqui nesse ponto, né? Então vai haver aqui um momento fletor, né, como reação, e também esse apoio também não vai permitir o deslocamento vertical, né? Então eu vou ter 2 reações de apoio aqui, né? Eu tenho até 3, eu tenho uma reação horizontal aqui, mas como a carga é vertical, a reação horizontal é 0, né? Não preciso me preocupar com ela agora. Mas eu tenho uma reação vertical aqui, são 2, né? E tem outra reação que seria o momento fletor. Então são 3 reações. Eu disponho apenas de 2 equações de equilíbrio. Então essa viga ela é uma viga estaticamente indeterminada, né? É uma viga hiperestática. Para resolver essa viga, eu vou precisar usar a equação de deslocamentos, né? A equação da linha elástica para poder resolver o sistema indeterminado que essa viga vai apresentar aí no cálculo das reações de apoio, né? Então como é que a gente faz isso? Eu vou considerar essa situação, essa configuração, como se fossem duas vigas estaticamente determinadas. Ó, eu vou dividir essa configuração inicial, né, como sendo a soma de 2 configurações estaticamente determinadas. Como é que eu faço isso? Eu
eu considero duas vigas em balanço. Estão vendo aqui que essas duas vigas estão em balanço, né? Na primeira configuração da viga, eu tenho a carga P aplicada no meio do vão aqui, né? Então, se essa viga é uma viga em balanço, essa carga P vai causar aqui um deslocamento VB, que antes não existia, né? Porque eu tinha aqui um apoio, né, que impedia esse deslocamento VB. Na segunda configuração, eu considero ainda a viga em balanço, né, submetida a uma carga no apoio, né, no lugar do apoio, uma carga vertical para cima, que teria o mesmo valor da reação no apoio B. Ok? Então, vou considerar que a reação de apoio, que a reação no apoio B, seja uma carga aplicada na extremidade do balanço, e que produziria aqui um deslocamento VB' para cima, né, porque a carga é de baixo para cima. Certo? Para que a viga não tenha deslocamento vertical no ponto B, a soma desses dois deslocamentos, VB com VB', tem que ser igual a zero. Essa é a equação adicional que eu preciso para determinar aí a reação no apoio redundante. Né? Ok? Professor, Fala. essa segunda viga aí, o carregamento externo é tirado, né? Você pode repetir? Teu som está muito ruim. Na segunda viga, né? Nessa do lado de cá, do B, a carga externa ela é tirada? Não, a carga não é retirada, a carga P continua. Eu tenho a soma aqui de duas configurações, tá? Essas duas configurações juntas vai ter o mesmo efeito da configuração inicial. Ok? Veja que as duas configurações isoladamente são diferentes, né, da configuração inicial. Mas se eu fizer a superposição das duas, eu vou ter o mesmo efeito da configuração inicial, porque no ponto B eu vou ter uma reação para cima, não vou? Certo? A reação para cima aqui vai existir aqui na configuração inicial, a reação aqui no apoio, né? Vai ser para cima. Se eu somar se eu considerar essa reação como sendo uma carga aplicada numa viga em balanço, certo? E somar aqui com a outra configuração, que seria a carga P aplicada no meio do vão. Se eu somar as duas, eu vou também considerar que a deflexão V'B, somada com a deflexão VB, seja igual a zero. Essa é a condição para que essa soma seja igual à configuração inicial, certo? E vai ser também a equação adicional aí que eu preciso para resolver o sistema indeterminado. Ok? Então eu vou substituir aqui a deflexão VB. Vou calcular essa deflexão VB usando aqui a equação de deflexões para essa configuração de carga em vigas em balanço, né? Se eu olhar lá na tabela de deflexões de vigas em balanço, para essa configuração de carga, a deflexão máxima vai ser 5PL² sobre 48I. Vou usar a mesma equação aqui, considerando... Aliás, não é a mesma equação porque a carga aqui está no meio do vão. Aqui a carga está na extremidade do balanço, né? Então eu vou ter numa outra linha da tabela a configuração para cargas aplicadas na extremidade de vigas em balanço. A deflexão seria PL³ sobre 3EI. Só que o P aqui é a reação BY, né? Eu vou considerar aqui nessa configuração que a carga externa aqui seja igual à reação de apoio no ponto B, né? Que seria a reação BY. Então, no lugar de P aqui entra BY. A soma dessas duas deflexões tem que ser igual a zero, porque na situação original não há deflexão no ponto B. Existe aqui um apoio, né, que impede aqui o deslocamento vertical da viga, né? Então a soma dessas duas deflexões é igual a zero. Essa é a condição de compatibilidade, né?
É a equação de compatibilidade que vamos usar aí para determinar o valor de BY. Então, somando os dois deslocamentos, né? Um é para baixo e o outro para cima, por isso que um entra com sinal negativo e o outro entra com sinal positivo, né? Somando as duas, o resultado é 0. Então, colocando as equações aqui no lugar de VB e VB', né? Eu vou ter aqui que a única variável, a única incógnita da equação é o valor BY. P é dado, né? O vão também é dado. A única incógnita é BY. Então, isolando BY, eu tenho aí o valor dele, né? O BY seria 5/16 de P, que é o valor da reação de apoio. Ok? É o valor da própria reação de apoio no ponto B, né? 5/16 da carga P. Para calcular as demais reações de apoio, que são o momento no ponto A, o momento MA, e a reação vertical também no apoio A, que seria a Y, né? Eu daí uso as equações de equilíbrio. Então, com as equações de equilíbrio, nós calculamos as reações que faltaram, né? Então, aqui, nessa tabela que eu tiro aquelas equações que eu usei para calcular VB e VB', né? O VB', que seria a deflexão causada pela reação de apoio, naquela segunda hipótese, né? Eu tenho aqui duas hipóteses, uma considerando somente a carga P e outra considerando somente a reação de apoio, né? A reação de apoio está na extremidade do balanço. Então eu uso essa equação, PL² sobre 3EI, no lugar de P vai BY. De onde veio essa equação? Veio dessa tabela aqui, ó, PL³ sobre 3EI, está aqui ela, né? E a outra configuração, que é a primeira, seria a carga P no meio do vão, no meio do balanço, né? A deflexão máxima seria 5PL³ sobre 48EI. Foi essa equação que foi utilizada lá, né? Então essas duas equações foram utilizadas, né, para determinar a equação da compatibilidade. Para calcular aqui o valor de BY, né? Elas entram aqui na equação da compatibilidade de deslocamentos. Para determinar as demais reações de apoio, no ponto A, eu uso as equações de equilíbrio, né? Que seria a soma das forças verticais. E, para determinar o momento MA, eu uso o somatório de momentos, né? Daí determino o valor do momento no apoio A aqui, que seria o momento MA, né? 3/16 de PL. E a reação AY seria 11/16 de P. Veja que se você somar o BY com a Y, vai dar P, né? Eles vão satisfazer aí a equação de equilíbrio de forças verticais, né? 5/16 mais 11/16 dá 16 sobre 16, que é 1, né? Que seria o valor de P, né? 1 vezes P, que confirma aí o equilíbrio, né? Então, essa é a forma de nós determinarmos aí as reações de apoio em vigas hiperestáticas, né? Outra maneira de fazer a mesma coisa é, ao invés de considerar duas vigas em balanço, considerar duas vigas biapoiadas, tá? Só que em um dos apoios, ao invés de considerar o engaste, considera o apoio simples, né, para as duas. Só que numa configuração considera somente a carga P e na outra configuração considera o momento MA, como se fosse um momento aplicado numa viga, no apoio da viga aqui, né? Porque o apoio aqui é um apoio simples, não é mais um engaste. Certo? Então aqui nós consideramos nessa abordagem aqui a reação MA como sendo a reação redundante, né? Para calcular o MA, nós empregamos aqui também uma equação de compatibilidade que considera não os deslocamentos, não as deflexões, né, mas sim as inclinações no ponto A, né? Então a inclinação devido à carga P vai ser, numa viga biapoiada, vai ser PL² sobre 16EI, né? E a inclinação numa viga biapoiada para o momento aplicado no apoio aqui, MA, seria MAL sobre 3EI. A equação da compatibilidade
vai apresentar a condição de que no ponto A não pode haver inclinação, porque isso aqui é um engaste, né? No ponto A existe um engaste, não pode haver inclinação da seção aqui, rotação da seção, né? Então a inclinação é igual a zero, então você vai somar o θA devido à carga P com o θA devido ao momento MA, né? θA mais θA' tem que ser igual a zero, para que atenda a condição de compatibilidade aqui, de que no ponto A não pode haver inclinação, né? Então, colocando aí as equações, a tabela, né? A mesma tabela que nós usamos no exercício anterior para vigas biapoiadas, né? A inclinação, deixa eu ver se essa tabela está aqui. Está aqui, ó. Para essa tabela aqui. Então, para uma carga no meio do vão, a inclinação seria PL² sobre 16EI. E para o momento aplicado em um dos apoios, né? No caso aqui o θ1, né? No apoio onde você tem o momento aplicado, seria M0 sobre 3EI. Então essas duas equações usamos lá na equação da compatibilidade, né? PL² sobre 16EI e ML sobre 3EI. Opa, voltando aqui, né? Então, somando aí o PL² sobre 16EI mais o ML sobre 3EI, a única incógnita nessa equação seria o momento MA, né? Isolando o momento MA, nós obtemos aí o valor dele, 3/16 de PL. Certo? Seria o momento da reação em A aqui. Ok? As demais reações, que seriam a reação vertical em A e a reação vertical em B, tiramos pelas equações de equilíbrio, né? Então, usando as equações de equilíbrio, calculamos daí os valores das reações em A e B, que são 5/16 em B, né? E 11/16 em A. Que é a mesma reação que deu na abordagem que apresentamos há pouco. Então, numa viga hiperestática, né? Nós sempre vamos ter aí apoios redundantes. Por que são chamados redundantes? Porque são apoios que não precisam existir para que a viga se mantenha em equilíbrio, né? Então, para cada apoio redundante, você vai precisar de uma equação de compatibilidade para tornar o sistema determinado, o sistema de equações determinado, e poder calcular aí as reações de apoio, as reações nesses apoios redundantes, ok? Essa é a maneira de nós calcularmos aí as reações em vigas hiperestáticas. Então, mais um exemplo aí, antes de encerrarmos, né? Temos aí uma viga biapoiada, também com um dos apoios engastados, aqui está meio apagado, né? No ponto A aqui eu tenho um engaste, no ponto B um apoio simples, né? Existem aqui duas cargas aplicadas, uma carga distribuída e uma carga concentrada, né? A viga tem uma reação redundante, né? Vamos escolher que seja BY aqui, né? Então vamos considerar essa viga como sendo o produto da soma de duas vigas em balanço, né? Onde em um dos balanços vamos considerar a reação em B como sendo uma carga aplicada na extremidade do balanço. Então, na figura aqui ilustra isso, ó, né? Então vamos ter aqui, numa configuração, as cargas aplicadas, né, numa viga em balanço, produzindo um deslocamento na extremidade do balanço aqui, VB, né? E numa outra configuração, que somada com essa resulta na configuração original, né, consideremos a reação em B como sendo uma carga aplicada na extremidade do balanço, causando também uma deflexão para cima, VB'. A equação da compatibilidade vai considerar que no ponto B não há deslocamento nem para cima nem para baixo, porque aqui é um apoio da viga, né? Não pode haver deslocamento aqui. Então, VB mais VB' seria igual a zero. Essa é a equação da compatibilidade, que vai possibilitar determinar aí o valor da reação BY, né? Então, colocando VB e VB' em função das cargas e aqui tomando da tabela, né, o valor usando as equações e deflexões para vigas em balanço, né,
na situação de carga concentrada e carga distribuída. Eu tenho duas cargas aplicadas simultaneamente aqui, né? Então eu tenho que fazer a superposição dos efeitos para determinar a deflexão VB, né? Então, olhando lá para a equação das deflexões em vigas em balanço, deixa eu aqui ver se está aqui. Está aqui, ó. Eu vou considerar a equação para uma carga distribuída, que seria WL ao quarta sobre 8I, né? Deflexão aqui na extremidade do balanço. E para uma carga concentrada no meio do vão aqui, que seria 5PL ao cubo sobre 48I. Eu vou somar esses dois efeitos aqui, porque eu tenho essas duas cargas aplicadas simultaneamente, né? A carga distribuída com a carga concentrada no meio do vão. Então eu vou somar essas duas deflexões aqui. E depois vou considerar para outra configuração a carga aplicada na extremidade do balanço, que seria PL ao cubo sobre 3EI. Essa equação aqui, né? Então, voltando lá na abordagem do problema. Então, VB seria WL a quarta sobre 8EI, que é a deflexão causada pela carga distribuída, né? Mais, porque eu estou superpondo os efeitos, né? A deflexão causada pela carga concentrada, que é 5PL ao cubo sobre 48EI. Substituindo os valores das cargas e do vão, né? Obtenho aí 83,25 sobre EI, uma deflexão para baixo, né? A deflexão VB' seria para cima, porque eu estou considerando aqui a reação como sendo uma carga aplicada na extremidade do balanço, né? Então, a deflexão seria PL ao cubo sobre 3EI, que ficaria em função de BY, né? Porque eu não conheço o valor de BY, é o que eu quero resolver, é o que eu quero calcular, né? Então fica BY vezes 3 ao cubo sobre 3EI, que dá 9BY sobre EI, né? A equação da compatibilidade mostra que a soma dessas deflexões tem que ser igual a zero, né? Uma deflexão é para baixo, outra é para cima, então elas entram com sinais opostos, né? Então, colocando as deflexões aqui, a única incógnita seria BY, né? Então, eu determino aqui o valor de BY já, 9,25, né? Calculado o valor de BY, nós, usando as equações de equilíbrio, determinamos as reações de apoio no ponto A. Certo? Usando as equações de equilíbrio, determinamos as reações no ponto A. Quais são as equações de equilíbrio? Somatório de forças verticais, né? E somatório de momentos em relação ao ponto A. Com as reações de apoio determinadas, é possível também fazer o diagrama dos esforços, né? Diagrama de forças cortantes e de momentos fletores. Tá? Ficou meio apagado aqui, né? Vimos aí os objetivos, né? Que seria calcular as deflexões em situações onde a viga está carregada com várias configurações de carga, né? Então usamos um método mais simplificado, chamado método da superposição, para determinar deflexões ou inclinações da viga em situações em que a viga esteja carregada com várias cargas simultaneamente, né? E também vimos como usar o método da superposição para resolver vigas estaticamente indeterminadas, né? Ou vigas hiperestáticas. Daí, para cada reação, cada apoio redundante da viga, nós utilizamos uma equação de compatibilidade que é obtida a partir da equação da linha elástica, da equação de deflexões ou de inclinações da viga. Ok? Então, pessoal, encerramos por aqui. Ok? Agradeço aí a atenção. Então, desejo a você aí uma boa semana. Ok? E nos vemos na próxima aula.